fatos. Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E como diz o Sapia, o deputado Gustavo Valadares está aqui com a gente hoje, nosso convidado, no Café com Política, para falar sobre vários assuntos. A gente vai falar sobre os rumos do partido dele nessa eleição, mas a gente gostaria de começar, deputado, pelo assunto que hoje é o foco, é o que fez os holofotes todos se voltarem para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que foi o acolhimento do pedido de impeachment do governador Fernando Pimentel. Esse pedido ele foi acolhido, né? Quem entrou com ele foi o advogado, o Mariel Marques, inclusive esteve aqui com a gente, mas foi suspenso no final da semana passada. E é isso que a gente gostaria de saber, deputado. Está tudo parado na Assembleia agora? Voltou a estaca zero? Bom dia. Bom dia, Delma, bom dia, Sapia, bom dia aos ouvintes da Rádio Super FM. É um prazer estar aqui com vocês. Não, na verdade, o processo não voltou a estaca zero. Era natural que o Partido dos Trabalhadores buscasse algumas formas de tentar segurar a tramitação desse processo de impeachment do governador Fernando Pimentel. Um dos instrumentos que tinham era o questionamento através de questão de ordem, de questões formais da abertura do processo. Como, por exemplo, a leitura da abertura, a autorização da abertura do processo de impeachment tinha que ter sido feita pelo presidente e não pelo primeiro vice-presidente da Assembleia. Esse foi uma das duas questões de ordem. Então, já sabendo o que iria acontecer na última semana, o presidente recebeu essas duas questões de ordem, suspendeu o processo até a análise das duas questões de ordem e consequentemente, as suas respostas, que eu acredito que serão dadas na tarde de amanhã, terça-feira, na reunião ordinária, e em seguida teremos novamente o reinício da tramitação do processo de impeachment. Para aquelas pessoas que, num primeiro momento, acharam que foi apenas um fogo de palha, um jogo de cena do presidente da Assembleia e do seu grupo político, eu digo que isso não é verdade. O processo está instalado, está suspenso para responder essas duas questões de ordem, o que faz parte do regimento do regimento interno da Casa, que é a lei que rege a Assembleia Legislativa, e em seguida terá, então, novamente a sua tramitação reiniciada. Deputado, assim que essa tramitação for reiniciada, vai ser solicitada a abertura de uma comissão. Né? Sim. Essa comissão participam 7 deputados, 3 da situação, 2 da oposição e 2 do chamado bloco independente. Uhum. Após essa comissão, que vai ter o relator, vai ter o presidente, isso é levado ao plenário para votação. Sim. E lá, metade mais 1. 39 tem que aprovar o relatório. Não é isso? Sim, na verdade, existe uma discussão porque não há na Constituição Estadual ou em alguma lei estadual matéria que possa nos trazer como será feito o trâmite do processo de impeachment. Então a gente tem que seguir a lei federal, assim como foi no caso da Dilma. Existe uma discussão de que o quórum deve ser o quórum da maioria absoluta, 49 deputados. Agora, muitos têm me perguntado, Sapia, se eu tenho alguma esperança de que esse processo vá à frente no plenário. Por quê? Porque o governador Fernando Pimentel tinha até então, uma base bastante superior à oposição na Assembleia. Nós da oposição somos em torno de 20 deputados, os demais dos 77 faziam parte da sua base. O que eu vejo hoje é um momento político completamente diferente, por duas razões. A primeira delas, porque nós estamos prestes a dar início a um processo eleitoral, que, por consequência disso, acaba levando alguns grupos políticos que até então o sustentavam a buscarem outros caminhos. O governador hoje é um governador amplamente rejeitado, com muito desgaste em todos os segmentos e áreas, a começar com os prefeitos por conta dos constantes calotes que estão sendo dados, servidores públicos e por aí afora. Então, aqueles deputados que até então o sustentavam, hoje já estão buscando outras alternativas. E aí depois, Delma, nós vamos entrar naquele assunto, que é a questão do PSDB, da sucessão estadual, e aí as coisas vão se encaixar até para o ouvinte entender um pouco melhor. Então, dos 57 que o Pimentel tinha hoje, tinha até pouco tempo, hoje eu já não vejo que tem mais. Então, existe um risco. Eu disse numa entrevista, logo que foi autorizado a abertura do processo de impeachment na Assembleia, que esse é um tipo de processo que você sabe como é que começa, mas não sabe como é que termina. É algo que está completamente em aberto. O
O governo já está jogando todas as suas fichas para manter os deputados ao seu lado. Eu tenho tido notícia de telefonemas, chamando os deputados para conversar a respeito das pendências de emenda, essas questões que estão atrasadas, mas o momento é um momento muito complicado, muito delicado para o governo. Mas o recebimento, né, da denúncia, isso surpreendeu o senhor pelo presidente da Casa, Dalclever? O senhor atribui realmente isso? Fica claro que o senhor atribui isso a esse momento político, né? Sim. Onde cada um, a gente está há poucos meses das eleições, falta só 7 meses para acabar o mandato do governador Pimentel. Mas te surpreendeu o presidente da Casa ter recebido? Olha, na verdade, Delma, esse processo é um processo que ele se dá início por uma questão legal, e esta questão, o advogado doutor Mariel Marra, que foi quem entrou com esse pedido, tem todo um embasamento legal, muito consistente, que é a questão do atraso do repasse do 12º, que deve ser repassado à Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Justiça. Isso está amplamente difundido no pedido do processo de impeachment. Então, legalmente a coisa está muito certa. E tem o viés político. O viés político é bem verdade que nós estamos vivendo em Minas um momento de recolocações dos grupos políticos aqui com vistas às eleições agora de outubro. E essa relação do MDB para com o PT, ela já não é mais a mesma que era há 1 ano atrás, 6 meses atrás. Então, isto sim também foi uma das causas dessa abertura. Eu vou lhe falar com toda franqueza, num primeiro momento eu fiquei sim um pouco surpreso. Porque estávamos na Assembleia no dia da abertura, era uma quinta-feira, eu, deputado João Leite, deputado Gustavo Corrêa, deputado Sargento Rodrigues, em conversa dentro do plenário, quando ouvimos a palavra do primeiro vice-presidente. Mas logo de plano, entendemos o nosso papel e começamos o nosso trabalho, que era de primeiro trazer a nossa turma da oposição para uma conversa, definimos como vamos andar durante esse processo, enfim. E a partir daí conversando com os outros grupos políticos, os atores políticos lá dentro da casa. Deputado, o senhor mesmo disse, por um viés político, no ano passado esse mesmo advogado entrou com um pedido de impeachment também bem fundamentado, que era em função dos depósitos judiciais, que o governo estaria utilizando o dinheiro, que também pode vir a se tornar um impeachment, e não foi aceito, né? A gente sabe de casos dessa briga agora, nós vemos hoje aqui, o presidente Dalclever exonerou várias pessoas ligadas ao partido do governador nesse último final de semana, 46, se não me falha a memória. Agora, a minha pergunta para o senhor já é mais para a questão política. Pesquisas colocam hoje o governador Fernando Pimentel à frente de Antônio Anastasia em 2 pontos. Empate técnico, mas ele está à frente ainda. Só que se o governador Fernando Pimentel, por um acaso, passar o impeachment, ele perde os direitos políticos, fica 8 anos inelegíveis. O senhor já parou para pensar que o adversário de Antônio Anastasia, que é o pré-candidato do seu partido, pode vir a ser a ex-presidente Dilma Rousseff? Essa possibilidade existe mesmo, né, Sapia? Mas nós do PSDB estamos agora preocupados com a confirmação da candidatura do senador Anastasia. Nós não estamos preocupados com o que os adversários estão pensando, planejando, quem vai ser o candidato, nada disso. Lá dentro da Assembleia, cumprindo o meu papel, minha obrigação como deputado estadual, tratando dessa questão do impeachment, que, como eu disse, a gente sabe como começa e não sabe como termina. Politicamente, estamos tratando dessa confirmação da candidatura, que para nós ela já é certa e confirmada, mas por conta de uma rede de boatos que foi criada no Estado, muitas pessoas ainda não acreditam que o senador Anastasia será candidato. Então, nós estamos fazendo um evento interno, intrapartidário, na próxima semana, chamando os agentes políticos de todo o Estado para virem a Belo Horizonte, para terem uma palavra do senador com relação à crise que Minas vive, quais os caminhos buscar dia para 11, podermos... né, o lançamento? Dia 14. Dia 14. Dia 14, aqui em Contagem, no Hotel Actual. Ah, é verdade. Então, nós estamos tratando dessa questão. Hoje, pesquisa eleitoral quantitativa neste momento em que estamos, ela é um retrato do momento e é natural que o governador Fernando Pimentel, por mais desgastado que esteja, apareça ainda na frente ou próximo dos líderes das pesquisas. Por quê? Porque é oficialmente até então um único candidato colocado, é candidato à reeleição, desde que venceu o governo, começou a trabalhar para a sua reeleição. Então isso é natural.
nós não estamos preocupados com isso neste momento. É muito mais... É muito melhor nós nos preocuparmos e prepararmos através de pesquisas qualitativas, buscar saber onde estão as aflições do cidadão mineiro, quais os problemas que ele está vendo que estão acontecendo e que, no caso, por conta da gestão atual do PT, são diversos os problemas, os mais diversos segmentos e setores da sociedade, enfim. Então, nós estamos agora, Sapia, preocupados com essa questão da confirmação da candidatura do senador Anastasia, na verdade, não com a confirmação, mas em difundir essa ideia para o estado de Minas Gerais como um todo. Deputado, falando da confirmação da candidatura do senador Anastasia, pelo menos todo mundo da oposição que vem aqui faz questão de destacar sobre a imagem muito atrelada que o senador tem ao senador Aécio Neves, Sim. né? E que, inclusive, apesar dele ter virado réu no Supremo, ele continua ainda dando declarações de que pretende se candidatar nesta eleição. A que cargo que ele vai se candidatar, isso ainda não está claro. Mas a gente recebeu aqui o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o vereador Henrique Braga, e ele, por exemplo, defendeu que seria muito melhor para o partido se o senador Aécio Neves não saísse candidato nessa eleição, que ele se afastasse um pouco, e isso ajudaria muito o partido. O senhor concorda com essa opinião? O que é que o senhor acha que o senador Aécio Neves deveria fazer agora para ajudar o partido? Olha, eu vou começar pelo início da sua fala. O senador Anastasia, pela história que tem e pela capacidade que tem, ele não pode ter sua história atrelada a qualquer outro homem público de Minas ou a qualquer outra pessoa. Ele tem brilho próprio, foi antes mesmo de vir adentrar os quadros do PSDB, ele já participou dos governos lá no início da década de 90, ainda como um jovem, ao lado de Hélio Garcia. Tem toda uma história dentro do governo de Minas, conhece esse governo como ninguém, a máquina pública estadual como ninguém. Através dela construiu, e da sua competência, construiu e pavimentou o seu caminho para entrar junto ao PSDB nos primeiros governos nossos de Aécio, os dois governos de Aécio, de 2003 a 2010. Foi o grande homem da transformação de Minas, com a introdução do choque de gestão, a volta dos investimentos a Minas, a boa relação que se criou com os bancos de fomento internacional, enfim, essa relação que agora se perdeu e foi por água abaixo com esse desgoverno petista que já está no governo há 3 anos e meio. Então, o senador Anastasia não tem que ter sua história atrelada a ninguém, porque ele tem uma história própria, tem um brilho próprio e competência comprovada. A questão do senador Aécio é um homem que tem uma história dedicada a Minas Gerais, é um homem que tem a sabedoria e tem a sensibilidade de reconhecer o momento que vive. Ele saberá, no momento certo, definir a sua questão. Não cabe a mim, como não cabe a nenhum outro agente político, que não ele, a definição do seu futuro. Pela sensibilidade que tem e pela sabedoria que tem, eu acho que ele saberá definir o que é melhor para ele, para Minas Gerais e para o seu futuro. Deputado, as eleições estão chegando e é evidente que começam aí os acordos, as conversas e tal. A gente já ouviu falar que hoje o grupo de vocês do PSDB deve trazer para perto esses dissidentes do MDB, até porque está tendo um acordo nacional em cima disso, público notório, as conversas de Alckmin com o presidente Michel Temer. O caminho deve ser esse aqui também, pegar os descontentes do MDB e trazer para o PSDB? Olha, tem um ditado na política que na política você não cisca para fora, você cisca só para dentro, né? Todo o apoio é bem-vindo. O MDB é um grupo muito forte em Minas Gerais, é um partido que tem vida e muita força em todo o estado, nos 853 municípios. Então, é um partido que nós fazemos questão de trazê-los, se puder, trazê-los para estar conosco nesta caminhada. Temos tido algumas conversas já com alguns atores do partido que já, de algum tempo, não tem boa relação com o governo petista, e espero que isso agora possa se ampliar por conta deste rompimento do PT agora com um grupo que na minha opinião, é um grupo muito forte dentro do MDB, do presidente da Assembleia, Cléver Lopes. Deputado, quem seria um bom vice para a Anastasia, na opinião do senhor? Dos nomes que estão sendo ventilados aí. Todos são bons nomes. Eu acho que não ficaria legal se eu falasse isso aqui agora, porque por conta, Delma, dessa janela eleitoral que nós tivemos de mudança de partido até o final do mês de abril,
as questões políticas acabaram sendo um pouco as discussões acabaram sendo um pouco antecipadas. É bom que fique claro que agora a campanha política vai ter um prazo menor, ela tem apenas 1 mês e meio, né? Vai começar em 15 de agosto e as convenções acontecendo nessas 2 primeiras semanas de agosto. Então vamos deixar até lá, porque o Sapia mesmo já fez essa pergunta que essa questão do MDB é uma novidade para nós, né? Nós não imaginávamos que pudéssemos trazer o MDB há 6 meses atrás, né? E hoje há uma possibilidade real. O MDB tem ótimos nomes, ótimos quadros para poder compor a chapa com o senador Anastasia. Não só como vice, mas como candidatos a senador. O próprio presidente da Assembleia, presidente Adalclever Lopes, é um baita de um nome para o Senado, pelo nosso grupo político, por que não? Então vamos deixar essas questões e essa definição, não me aperte, por favor, para mais próximo das convenções em agosto. A gente tem algumas definições no âmbito estadual que são pré-candidatos realmente. O João Maris Guia, que já definiu a pré-candidatura dele, o Romeu Zema, que já definiu a candidatura dele, o governador Fernando Pimentel, que se nada ocorrer juridicamente falando, é candidato à reeleição, e o senador Antônio Anastasia. Eu colocaria assim no mesmo balaio, como a gente fala no interior, Márcio Lacerda, Diniz Pinheiro, próprio Rodrigo Pacheco e o Adalclever. Seriam os 4 ali para compor esse chapão. Seria o sonho do grupo de vocês? Sem dúvida. Trazer todo mundo? Sem dúvida. Para vice, os outros 2 para o Senado? Sem dúvida. Diniz tem uma história em Minas muito forte, é um homem de bem trabalhador, que prestou relevantes serviços a Minas ao longo dos últimos anos enquanto deputado estadual e está preparado para poder compor essa chapa. O deputado Rodrigo Pacheco, da mesma forma, um jovem, brilhante, que fez uma belíssima carreira agora recentemente na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante da Câmara Federal. Também tem todas as condições de vir compor conosco. E a semana assume a comissão, a relatoria, deve assumir a presidência, está definindo entre os dois, do foro privilegiado, né? Sim, sim. Que é um assunto que está em voga, que vai ter que esperar para ser votado por conta dessa intervenção no Rio de Janeiro, mas é algo importante também que vai ser tratado no Congresso. O que demonstra, obviamente, a sua competência também para compor conosco, caminhar conosco na chapa majoritária. Assim como o ex-prefeito Márcio Lacerda, um homem de bem, um homem correto, tem suas pretensões, suas colocações, há de se respeitar, mas também esperamos e queremos que ele componha conosco essa chapa, porque eu acho que nesse momento o que nós precisamos, gente, é reconstruir Minas Gerais, reconstruir o futuro de Minas. E aí eu acho que para isso é importante a gente deixar de lado um pouquinho a vaidade pessoal, as pretensões pessoais, nos unirmos em prol de Minas e dos mineiros. Deputado, falando do nome nacional, né, o Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, a gente percebe que ele, entre os candidatos, ele é o que até hoje conseguiu mais apoios de partidos políticos. No entanto, a gente não vê ele crescendo nas pesquisas. Então, como é que o PSDB pretende trabalhar o nome dele aqui? A entrada do senador Anastasia já é vista como uma grande alavancada que pode dar na candidatura do Geraldo Alckmin, que não está conseguindo lá. Ele está tendo os apoios dos partidos, mas do eleitorado o nome dele não cresce nas pesquisas. Como é que o partido pretende trabalhar isso aqui em Minas? Olha, com muita tranquilidade, por várias razões. Primeiro, a confirmação da candidatura do senador Anastasia já reforça em muito o palanque do ex-governador Geraldo Alckmin aqui em Minas, né? Isso já nos ajuda muito. Segunda questão, essas conversas que agora se iniciaram, que o Sapia também tocou nesse assunto, com o MDB e outras forças de centro nacionais, eu acredito que venha também para nos fortalecer. É importante estarmos todos unidos para que não corramos o risco de ter um aventureiro à frente da presidência da República. Alguém que não tem experiência para gerir o país no momento que o país vive. E aí, chegando ao segundo ponto, que é também o caso do senador Anastasia. É comprovada a maneira ética correta e, mais do que isso, a competência de Geraldo Alckmin para administrar. Foi governador de São Paulo. O que pesa contra ele, deputado? Porque ele não consegue esse apoio da população do eleitorado? Não consegue ainda, Delma. As eleições ocorrerão no dia 7 de outubro. A eleição começa a campanha a partir de agosto, meio de agosto. Sendo muito franco com vocês aqui, o meu sentimento é de que o eleitor, o cidadão brasileiro, ele ainda não está preocupado com a eleição. Ele ainda não está. Nós, atores políticos... Tem Copa do Mundo ainda. Tem muita coisa para acontecer e nós ainda estamos preocupados
nós, políticos, estamos preocupados, os homens públicos que lidamos com a política no dia a dia, estamos sim preocupados com o processo eleitoral. O eleitor vai se preocupar com isso, como diz o Sapia, depois da Copa do Mundo, a hora que a campanha começar na televisão e no rádio, para ele poder se inteirar realmente de quem são os candidatos. O que há hoje é um sentimento muito de revolta pelo momento que o país vive, pelo momento que o Estado vive, pela situação da economia que tem atingido a todos, enfim. Mas a hora mesmo da definição, Delma, a hora que a bola rolar, é que o jogo começa para valer. Então vamos esperar, nós estamos muito tranquilos, porque sem dúvida, o melhor quadro, o melhor nome, comprovadamente, dentre os pré-candidatos a presidente da República, na minha opinião, é o nome do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Deputado, para a gente finalizar nosso bate-papo aqui, nós falamos de candidatura ao governo, candidatura à presidência, mas não falamos do senhor. O senhor é pré-candidato à reeleição? Sou pré-candidato a deputado estadual, buscando mais um mandato, vivendo agora uma nova realidade que eu não tinha vivido ainda, né? Que é de ser líder da oposição. Eu tinha participado dos governos de Aécio e Anastasia como base de governo na Assembleia e agora como líder da oposição. Então, buscando a confirmação e a afirmação de mais um mandato na Assembleia. Certo, conversamos com o deputado estadual pelo PSDB, Gustavo Valadares, pré-candidato à reeleição. Uma boa sorte para o senhor nessa campanha e tenha uma ótima semana. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês, ótima conversa, espero que essa seja apenas mais uma de muitas. E vamos esperar aí os próximos 2, 3 meses, teremos boas e importantes definições aqui no quadro político de Minas. Um abraço a vocês todos e aos ouvintes da Rádio Super.